Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje eu venho trazer para vocês uma grande novidade, a versão mais recente aí do fatiador da Creality, que é a versão 5.0, e eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho das novidades. E a principal novidade é a mudança, né, a reformulação total da interface. Então vamos lá, eu vou abrir aí o Creality Print. Aqui temos a nova interface do Creality Print, uma interface mais moderna, com mais recursos, com suporte a multicores, que era aí o que todos estavam esperando, né, aguardando. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho só de cada ferramenta, que eu pretendo fazer um vídeo sobre todas as novidades, né, os vídeos assim, os tutoriais específicos para as novidades. Então aqui temos a mesa de impressão. É muito parecido com o Orca Slicer, né? A diferença é que aqui as ferramentas, as opções, elas vieram aqui para a direita. A primeira opção aqui temos as opções, né, para as opções padrão, as opções de calibração. Aqui em File, novo projeto, abrir um projeto. Então isso aqui tudo são opções padrão que todos os fatiadores possuem. Então aqui embaixo na barra de ferramentas superior eu já tenho aqui Printer. Eu vou clicar e eu tenho aqui as opções, né, para escolher a impressora que vamos utilizar na impressão. E clicando aqui eu tenho a opção para adicionar novas impressoras. Eu vou clicar. E aqui o suporte que ele traz, a princípio, são para as impressoras mais recentes da Creality, que são as versões K, a K1, K1 Max, K1C e o mais recente lançamento, né, que é a K2 Plus. E aqui também temos as opções, né, a Ender 3 V3 KE e a Ender 3 V3. Vou cancelar. Aqui ao lado da impressora que eu escolhi, eu tenho as opções de editar as suas propriedades. Eu tenho aqui todas as propriedades da impressora. Aqui eu também tenho as opções avançadas, G-Code e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho o tipo de mesa de impressão. Eu posso escolher, né, se é um PEI sem textura ou com textura, ou uma mesa customizada. A segunda opção, eu posso importar um modelo. Aqui eu tenho uma opção para adicionar uma nova mesa de impressão. Eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou adicionar aqui um cilindro. Eu selecionando ele, eu tenho aqui as opções de mover, rotacionar, aqui rearranjar os objetos na mesa de impressão. A próxima opção, eu posso clicar e selecionar uma face que eu quero que fique voltado para a mesa de impressão. Aqui também eu tenho a opção para ele fazer isso automaticamente. Aqui a opção de escala, a opção mirror, que é espelhar. Aqui é a opção de clonar esse objeto. Eu vou clicar aqui, clicando eu tenho a opção de adicionar aqui a quantidade. Eu vou adicionar apenas um. Aqui eu fiz o clone desse objeto, eu vou excluir, clicando delete. A próxima opção, seleciono aqui, eu tenho a opção de criar uma parede interna. Eu vou fatiar para vocês. Eu vou aproximar, rotacionando aí o scroll. Eu vou mover, eu percebo que esse objeto ele não tem paredes internas. Então eu vou voltar aqui. Eu vou clicar nessa opção e eu vou adicionar uma parede interna de 2 milímetros. Eu vou clicar. E aqui eu tenho agora uma parede interna de 2 milímetros nesse objeto. Isso aqui é muito utilizado para impressões em resina. Aqui também eu tenho a opção de colocar um furo.
eu seleciono o objeto, clico nessa opção. Eu tenho aqui as opções, né, para escolher o formato, o tamanho aqui, e aonde eu coloco, na face que eu coloco, ele vai criar o furo no objeto. Eu vou clicar e ele automaticamente cria o furo no objeto selecionado. Eu vou desselecionar aqui para a opção sair. Eu vou apagar esse cilindro, eu vou adicionar agora um cubo para mostrar para vocês essa outra opção. Eu adicionei um cubo, eu vou aqui na ferramenta de texto. Eu posso adicionar um texto na face voltado para a tela, para sua tela aí, né? Eu vou colocar aqui na face frontal. Eu vou selecionar o objeto, vou selecionar o texto, mover o texto aí na direção, na área que eu quero que ele crie esse texto no objeto. Aqui eu tenho outras opções, escolher a fonte, o tipo do texto, o texto, né, o texto em si, o tamanho dele, mover, utilizando aqui essas pré-definições, rotacionar, aqui a profundidade do texto, se eu quero um texto inserido na peça ou se eu quero ele para fora da peça. Então eu vou gerar aqui esse texto só para mostrar. Eu gerei, então eu vou rotacionar e eu tenho aqui o texto inserido aqui na nossa peça. A próxima opção, eu vou desselecionar aqui, é fazer um corte na peça, um corte horizontal. Aqui eu tenho opções de mudar esse corte, se eu quero ele horizontal, vertical, diagonal. Eu vou clicar aqui em Split, Start Split. Aqui ele já fez o corte. Eu vou aqui mover. Eu dividi a peça em duas partes. Eu vou deletar. Eu vou agora novamente colocar um objeto na mesa de impressão. Eu vou selecionar. Eu tenho aqui essa outra opção que é medição. Eu posso medir aqui o objeto na mesa de impressão. Essa ferramenta aqui ela é muito importante para eu saber aí o tamanho de determinadas peças. A próxima opção são os suportes. Essa peça aqui ela não necessita de suporte, mas eu vou, como eu falei, né, eu vou mostrar para vocês cada opção dessa aqui em vídeos separados. Aqui temos a opção de costura, adicionar uma costura customizada aqui através de um marcador. Eu vou selecionar, vou fazer o fatiamento e aqui eu tenho a costura da peça, né, onde eu marquei. E aqui eu tenho as opções de camadas adaptativas, que não é o caso aqui porque é um objeto que não precisa utilizar camadas adaptativas. Então agora eu tenho aqui as opções, né, de material. Agora eu posso adicionar vários tipos de materiais para a impressão multicor. Por exemplo, adicionei aqui 2 materiais. Eu posso clicar aqui na numeração, fazer a mudança da cor, escolher aqui uma cor, vermelho, por exemplo. Eu posso clicar aqui na setinha, escolher o tipo de material, PLA, por exemplo. Deixa eu encontrar aqui o PLA, Generic PLA. Aqui em cima, Generic PLA vermelho. E aqui do lado eu posso editar as opções desse material. O diâmetro, a pressão avançada e por aí vai, né? São várias opções. Opções de resfriamento, opções avançadas. Eu posso clicar aqui, ó, e eu tenho opções de adicionar G-codes, opções multimaterial. Eu clico aqui em Advanced e eu tenho aqui várias opções.
E aqui eu tenho duas extrusoras, né, dois objetos. Eu posso adicionar aqui um, um objeto e eu posso agora fazer o fatiamento e adicionar aí a troca de cor. Escolho aqui a altura da camada, clico com o botão direito, eu posso adicionar uma pausa, adicionar um G-Code customizado, adicionar aqui a Jump to Layer, né, eu posso colocar aqui uma opção para ele pular para um determinado layer e fazer a impressão. Aqui a troca de filamento, eu vou adicionar aqui um filamento branco, vou fazer aqui o fatiamento e agora eu tenho aqui, ó, inclusive ele faz uma marcação aqui onde eu escolhi fazer essa troca de cor e automaticamente ele cria a torre de purga, né, como é mais conhecida, ou torre de limpeza. Aí eu tenho o controle dessa torre de limpeza aqui em cima, eu tenho uma torneirinha, eu posso clicar nela e aqui eu tenho as opções. Eu posso inclusive fazer um cálculo automático aqui de volume. Também posso fazer a mudança desse volume utilizando esse multiplicador. Aqui embaixo eu tenho as opções de layers, né? Cada objeto que eu coloco, que eu adiciono na mesa de impressão, ele vai criar um layer aqui. Por exemplo, eu vou adicionar um outro objeto, um cilindro. Eu posso selecionar aqui esse cilindro aqui no layer e adicionar uma outra cor para ele. Isso aqui é para impressora multicores, né? No caso a K2, que já teve o lançamento dela, mas ainda não está disponível para venda. Aqui temos as opções de impressão, altura de camada. Podemos escolher aqui a altura de camada. Aqui temos as opções para chegarmos mais fácil aí às configurações, né? Aqui opções de qualidade, altura de camada. Eu posso fazer aqui, colocar aqui o ajuste que eu quiser. E se eu colocar um ajuste fora do padrão, ele vai ficar em vermelho, vai aparecer mensagem de erro. Aqui do lado eu posso fazer o reset. Aqui as opções da costura. Posso colocar alinhado. E sempre que eu seleciono aqui uma opção, aqui embaixo ele aparece aqui nessa tela uma imagem referente a essa opção. Eu vou mudar aqui a câmera para vocês observarem melhor. Então, cada opção aqui que eu marco aqui nas nossas opções, ó, opções de layer, ele vai mostrar aqui embaixo numa imagem, tá? A opção do primeiro layer aqui embaixo, a largura, né, do primeiro layer, a altura de camada. Aqui as opções de costura, eu vou selecionar aqui, ó, ele mostra para mim as opções aqui, que é para eu saber que eu estou fazendo as alterações na parte de costura. Opções avançadas. Aqui, ó, apenas um perímetro no topo. Se eu deixar essa opção marcada, eu já vejo aqui nessa imagem de baixo. Se eu desmarcar, ele vai me dar 2 perímetros de topo. A mesma coisa aqui embaixo. Se eu marcar aqui, ele vai fazer para mim apenas um perímetro na base. Eu vou fatiar aqui para mostrar para vocês. Aqui na base agora eu só tenho um perímetro porque eu deixei essa opção aqui marcada. Se eu desmarcar, fazer o fatiamento, eu tenho os 2 perímetros conforme configurado aqui na parte de perímetros. E a mesma coisa no topo. Como eu tenho a opção marcada aqui, eu só vou ter um perímetro de topo, mas se eu desmarcar, selecionar, eu vou ter 2 perímetros. Essa opção aqui ela é muito boa para qualidade, né, de topo, qualidade de impressão de topo. E aqui as outras opções de parede. Ó, eu tenho aqui dois perímetros, eu posso adicionar 4 perímetros, por exemplo, né, que são, aqui ele inclusive ele diz que é opções de força, né, para deixar a peça mais resistente. Ó, eu coloquei aqui, como eu tenho aquela opção marcada, eu só tenho um perímetro de topo, mas aqui para baixo eu tenho os 4 perímetros. Então,
essa opção aqui de um perímetro, ela deixa o topo muito mais bonito, né? Muito mais lisinho, se as suas configurações estiverem bem feitas aí. E aqui, quando eu seleciono, eu vejo aqui também, né? Aqui, ó, eu selecionei aqui os perímetros e aqui embaixo eu consigo verificar na imagem que ele está mexendo aí nos perímetros. Aqui são as opções de superfície de topo, eu tenho as opções padrão e assim por diante, né? Eu não vou entrar em detalhes. Aqui eu tenho opções avançadas também. Se eu clicar aqui, eu vou ter muito mais opções, né, de configuração. Aqui as opções de velocidade. Podemos ver que quando eu não tenho as opções avançadas marcadas, eu tenho poucas opções, só as opções essenciais aí para um rápido fatiamento. Mas se eu quiser aí fazer mudanças específicas, eu clico aqui em Advanced e eu tenho aqui muitas outras opções de configuração. Para quem está começando é muito bom isso aqui, tá? Porque já não fica cheio de configuração e acaba mexendo e fazendo aí a sua impressão de maneira que não gostaria. E aqui embaixo eu também tenho as opções de suporte e aqui outras opções, né? Que são as opções de torre de limpeza, aquelas opções de BRIM, Skirt. Eu clicando aqui eu consigo ver, ó. Aqui embaixo eu tenho as opções aqui desse dos skirt slope, né, que ele faz em volta da peça para deixar aí o fluxo mais estabilizado antes de começar a impressão. E aqui também temos a opção de Brim. Eu seleciono aqui, ele mostra, né, todas as opções de Brim possíveis aqui. E aqui as impressões de torre de limpeza, eu posso desabilitar. A torre de limpeza tem gente que não gosta de utilizar, eu já gosto de utilizar. Eu acredito que o filamento gasto ele é irrelevante se você fizer a configuração de maneira correta. Aqui temos as opções também, é uma opção muito bacana que eu gosto muito, e são as opções de fazer aí a purga dentro da peça, tá? Na parte lá do preenchimento, o seu marco aqui, ele faz uma purga dentro da peça. Isso aqui ajuda a limpar o bico, principalmente nas trocas de camadas ou também na troca de cor. E aqui também eu tenho a opção de fazer a limpeza no suporte, ó. Eu deixo aí o mouse em cima e eu posso ver lá embaixo no desenho. E aqui são modos especiais que eu posso utilizar para fazer a sequência de impressão por layer e por objeto. E aqui também eu tenho aquela opção de vaso espiral, e aqui os skin, que eu posso adicionar como se fosse uma textura aí no nosso material. Tá? Então, aqui o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o Creality Print 5.0 é só uma prévia, né? Era isso aqui, mas para vocês ficarem sabendo aí desse grande lançamento. Eu espero que logo eles lancem a versão oficial com o firmware para utilizar aí nas impressoras K que já estão no mercado. Eu tentei conectar aqui com a minha impressora e ele não conecta, e eu já vi que tem um firmware que já estão instalando aí, fazendo os testes, só que ele ainda tem alguns erros, então eu não quis instalar na minha impressora, até porque eu estou fazendo os trabalhos lá e eu não posso, por enquanto, ficar fazendo testes. Então, assim que for lançado esse firmware de maneira oficial, eu fizer a atualização, fizer os testes, eu vou começar a mostrar para vocês aí as novidades, e começando aí pela calibração da impressora. Então era isso. Até a próxima aula e muito obrigado a todos.